Oi, gente, eu sou a Joana. Eu sou a Isadora. Eu sou a Alice. E sejam bem-vindos ao segundo episódio do Pode Bio. Vocês já pararam pra pensar de onde é que veio esse celular? De onde é que veio esse livro? Da onde que a gente veio? Da onde que o nosso corpo surgiu? E é hoje a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre como é que foi a origem da vida. Como é que a gente tá aqui, como é que todos os seres vivos vieram pra cá. Vamos começar falando de uma teoria muito importante, que foi a teoria da abiogênese, que é uma teoria muito antiga da época, e quem acreditava nisso era Aristóteles, os bem antigos, que essa teoria falava que a vida vinha de matérias não vivas. Isso dizia lá dos ratos, que tinha lá um monte de palha, assim, que daí os ratos só surgiam. E eles acreditavam que isso era verdade, que a palha criava os ratos. Só que essa é uma teoria que não faz sentido hoje em dia, porque a gente sabe que nessa época não tem. eles realmente não tinham Eles não tinha achavam que os ratos tecnologia. vinham da sujeira. Eles achavam... Eles sempre estavam em lugares sujos. Eles acreditavam que eles viam, né? Porque eles não tinham todos os recursos Não que eles tinham. têm hoje pra pesquisar, pra tentar desenvolver uma teoria. Eles acreditavam nisso, que eles viam da palha mesmo, e pra eles isso era a origem da vida. É muito louco pensar assim, como era no passado, que as pessoas não tinham esse acesso todo que a gente tem hoje em dia, e acreditavam verdade. simplesmente no que eles podiam ver. No que eles viam, porque eles não tinham nada, né? Mas hoje em dia, as coisas mudaram um pouco, né? Exatamente. Por exemplo, ao longo dos anos, uma nova teoria foi formada, que foi a teoria da biogênese. Diferente da abiogênese. A biogênese seria a que não Que é não vivo. vida, ou seja, a vida viria da matéria não viva. Exatamente. Ao contrário da biogênese. Exatamente, que de acordo com essa teoria, a vida vem da vida. Ou seja, um ser vivo vem de outro ser vivo. É a teoria mais aceita até hoje como os princípios da biologia moderna, e é dela que vieram todos os estudos que a gente tem hoje. Mas é meio louco pensar, porque essa teoria ela é muito interessante. Mas é louco pensar porque ela não responde a nossa pergunta. Porque se uma vida veio de outra vida, Onde de da onde onde veio a surgiu vida? a primeira De onde vida? veio a primeira vida. tinha vida. É exatamente o que fala do ovo e da galinha. É Exatamente. exatamente, é o ovo e a galinha. Hoje em dia, a gente sabe que foi o ovo, ainda mais por conta dessa teoria. Porque essa teoria fala que uma vida foi evoluindo da outra, que primeiro foi mudando do ovo, e uma A vez grande virou a questão é que galinha. essa teoria bota a dúvida em outro lugar, que é da onde veio a vida inicial. Exatamente. Responde É um uma ciclo, pergunta e cria deixa outra. Exatamente. Mas então, com a evolução, outras teorias foram feitas, e uma delas é a teoria da panspermia, que diz que a vida ela veio do espaço. Então, veio de meteoros, veio de cometas, e que não foi criada aqui, ela veio do espaço. O que também é meio maluco, porque só coloca o problema em outro lugar, né? Exatamente. E me diz como que esses resíduos, essas coisas sobreviveram ao espaço, Ao vácuo. Exatamente, como que chegou até aqui, como fez essa viagem toda? Quantos anos que eles ficaram Como? nessa Quantos viagem? milênios, né? Milênios, né? Quanto tempo será que essa vida não demorou pra se formar? Bilhões de anos. Porque é muito difícil essas partículas sobreviverem assim no espaço, com toda a questão da luz, da radiação, tudo. Como é que veio parar aqui? Então também é uma dúvida. Cruel. É uma Cruel, teoria realmente sim. cruel, que provavelmente não vamos... Essa é uma teoria muito interessante, mas também é meio louco porque a gente só coloca o problema em outro lugar de novo. Primeiro a gente colocou o problema, aí a vida vem da vida. Colocou o problema em outro chutou o problema para Mas outro então lugar. tem vida em outro lugar. Isso Essa teoria seria também é muito mais- interessante, porque só chuta um problema para outro lugar. Agora o problema, no caso, de onde vem a vida do espaço. Agora de onde vem a vida do espaço, Cada teoria ela vai chutando para outro lugar. ela vai deixando alguma dúvida. E criando mais perguntas. Esse é um tema muito interessante. Faz a gente ter até crise existencial, pensando de onde a gente veio, por que a gente veio, o que Qual vai acontecer. o sentido Qual é o da sentido nossa da existência? E também é muito louco pensar que a chance da gente existir é muito mínima. Por que a gente existe? E a gente existe, a gente criou tudo que existe Nós criamos até tudo hoje. que tá aqui. Só o problema é que a gente sabe que nós criamos tudo que tá aqui, mas a gente não sabe como que a gente foi criado. Essa é a maior loucura. Exatamente. Porque todas as coisas que estão nessa sala, todas as coisas que estão no planeta que a gente criou, a gente sabe como é que foi feito, menos nós mesmos. A gente não sabe como a gente não foi feito. sabe. Isso é uma grande questão. E por esse fato de cada teoria deixar uma dúvida, é que vai criando várias teorias. Porque nunca vai parar de criar teorias de
existir teorias, porque sempre tem uma dúvida. E essa dúvida cria pra próxima teoria, pra próxima. Então são várias dúvidas. É realmente uma coisa. É um ciclo. É um ciclo ciclo sem fim. vicioso, um ciclo vicioso sem fim, que a gente vai ficar pra sempre pensando de onde a E gente nós veio. nunca vamos realmente descobrir. É, por só que a gente tivesse uma máquina do tempo pra voltar. Mas também, outra teoria muito interessante é a teoria da evolução química, que também é uma das teorias mais aceitas. E a mais complexa. É a mais Mais complexa, complexa. e a que mais faz sentido, mas também verdade. é uma teoria muito... Porque ela fala que, na verdade, foram na Terra, muito tempo atrás, tinha os gases, como era o ambiente, era muito diferente, e coisas tipo hidrogênio, os Como elementos... se a Terra fosse Marte, antigamente. Não, na verdade, a gente não tem como saber, mas eles têm teorias que a Teorias. Terra tinha outros gases, outras coisas, e a gente começou a chegar e tinham os compostos, hidrogênio, carbono, oxigênio, coisas assim, só as coisas bem simples mesmo. E uma coincidência muito coincidente, assim, loucura, encostou uma coisa na outra e foi formando outra coisa, outra coisa. Foram formando, e quando viu, era um aminoácido. E com esse aminoácido, a gente sabe que o que forma as proteínas são os aminoácidos. E As proteínas do nosso corpo. as proteínas são a coisa mais... São, Assim se criou a proteína. e a proteína é imprescindível para os seres humanos. Os seres humanos não, mas os seres vivos em si, todos os seres vivos são baseados na proteína. Eles precisam de proteína para poder ser criados. Então, criando os aminoácidos, criaram as proteínas, que daí criaram as cadeias e não sei o quê. E daí quando viu, formou uma célula. Mas qual seria a chance disso acontecer? É É mínima. uma Mínima. coincidência muito grande. É uma É um por acaso que esses aminoácidos foram Criados. criados para criar proteínas, para criar uma célula. Porque é o acaso do acaso. É uma coincidência, uma chance em um quadrilhão, talvez. É uma chance aí. Em muitas chances. Muitas chances. É inacreditável como isso poderia acontecer, mas também, isso também é uma das únicas coisas que podem ter acontecido, porque o que mais teria acontecido? A gente não tem Ninguém tem a menor ideia. como A a gente gente não tem. realmente. É a teoria mais aceita. Mais Eu acho aceita, que é a Mas mais isso eu falei, acho que ela mais muito acredita mais porque... sentido do que por a mais- teoria dos ratos. É, dos Ela ratos, a gente passageira, sabe que não é verdade. A gente já foi comprovado. Já foi comprovado. refutado. É. Mas é porque realmente a questão da tecnologia, que eles, tipo, acreditavam que eles viam. Aí depois vai evoluindo ali pro... Mas pessoalmente eu acredito que Os essa outros. questão, as teorias iniciais, assim como a dos ratos, foi muito importante porque isso causou a curiosidade das pessoas pra ir a fundo. Porque Pra se ir não fossem atrás. as pessoas iniciais que tiveram as ideias malucas, como essa do rato, que realmente não tem pé nem cabeça. Não. Mas se não fossem essas pessoas lá no início, curiosas pra saber de onde a gente veio, a gente não teria evoluído como é hoje em dia A gente pra achar a verdade. Não pode descartar a importância dessa teoria. Ah, é só porque não teve um baseamento científico, uma coisa assim. Mas ela foi muito importante. Foi muito importante, pra foi muito gerar importante. dúvida, Porque pra como foi continuar. falado, pessoas muito importantes da história, pessoas muito consideradas mais inteligentes e importantes pra história como Aristóteles acreditavam. nessa. Então, realmente, na época, era uma teoria fazia muito sentido. Então, É uma loucura pensar É como uma eles loucura. pensavam. e como a gente tem a oportunidade de ir mais a fundo e estudar e ver como as coisas são hoje em dia. Sim. É muito bom ter essa oportunidade e poder aprender essas coisas na escola, inclusive, porque essa coisa é muito interessante. Pois é, isso é ensinado pra gente até... As teorias vão evoluir, vai ser ensinado até o fim. E antes, é muito loucura também que essa teoria essa última teoria que foi falada, que foi a da evolução química, é uma teoria muito nova. É uma teoria muito nova. Foi criada nos anos 20. Anos 20 faz 100 anos apenas. Então. É muito nova. Muito Pra nova. chegar a essa conclusão só há 100 anos atrás é realmente um... Anos atrás não é nada perto do que o universo já passou. Então, Exato. e daí eu começo a pensar, se há 100 anos atrás a gente descobriu isso, o que será que a gente vai descobrir daqui a 100 anos? Ainda tem Exatamente. muito o que descobrir. Teoria, O que será que a gente pode descobrir, tipo, Aqui ano que vem? porque será ano que que vem, pode ser ano que descoberto? vem, mês que vem, amanhã podem ter descobertas novas teorias, mais experimentos que comprovem uma teoria, ou que criem outra teoria, ou que achem uma solução. Ou e que agora que a descubram. gente tem a tecnologia a nosso favor, né, a gente pode Exatamente. descobrir mais coisas. Usar mais a ela de um fundo. jeito bom e usar ela pra tentar descobrir essas perguntas Criar que mais são muito teorias. importantes. E até pra ajudar a humanidade, né? A humanidade na saúde, na vida. Na vida. mesmo, né? Porque tudo veio, porque como disse a teoria, tudo veio da vida
E a vida gera vida, então tudo é vida. Tudo é vida. Então, gente, corta, não é tudo é vida, aqui não, 10 minutos. Não, mas é isso. Calma, para. Não, para. Então, gente, esse foi o segundo episódio do Pós-Bio. Obrigada por assistirem e até o próximo episódio. Tchau.